Olá amigos, bom dia a todos. Mais uma voltinha aqui com a Intruder. Tempo nublado, choveu à noite. E vamos lá, olha só como é que está o tempo, bastante nublado. Não deu tempo para gravar para vocês antes do Natal. Queria falar um pouquinho desejando Feliz Natal para todos, mas não deu. A correria foi muita. Não deu tempo de sair com a moto para poder fazer a gravação. Olha aqui as plantas, todas bonitas, ainda mais com essas chuvas. Vamos ver agora, eu vou falar um pouquinho sobre esse momento tão bonito, né? Do Natal. Onde as pessoas comemoram, né? Fazem festas, mas a maioria não entende o sentido do Natal, o porquê estão festejando. É simplesmente festejando, mas não tem ideia, né, do porquê festejam. E a maioria também nem se interessam em saber, né? Essa é a verdade. Vou dar uma paradinha aqui e já retorno. Aí, voltando então, falar um pouquinho sobre o sentido do Natal, né? Que desde a melhor entender, desde o começo da existência do ser humano sobre a Terra, Deus fez um plano de salvação, né? O plano de Deus, né, que está desenrolando, se desenvolvendo, né, desde o início dos tempos, né? Por que isso? Porque na verdade nós somos seres muito imperfeitos, né? Precisamos crescer bastante ainda, né, no nosso desenvolvimento. E desse necessitar, né, de aprender, é que Deus fez o seu plano e se coloca, né, ao nosso lado para nos ajudar, né? O que o ser humano faz, né, no seu dia a dia, né, que conta através do livro dos Gênesis, né, é se afastar de Deus, não precisar de Deus, né, nas suas coisas para ser feliz, né? Então isso é o sair do paraíso, sair de perto de Deus, é o que conta lá o livro do Gênesis com Adão e Eva, né? Não preferir a existência do Pai e buscar caminhar sozinho. É basicamente isso que narra para nós, o livro do Gênesis. E nesse caminhar sozinho, sem Deus, o ser humano, ele não é feliz, ele não se encontra. Não se encontrando, ele sofre, né? Vem o sentido aí do sofrer, do estar sofrendo, porque se afasta da verdade, né? Se afasta do caminho onde poderíamos ser livres, felizes, né? Nós encontramos aí a tristeza, a dor, né? Então, se afastando do Pai,
o egoísmo impera. Então o ser humano se torna um ser extremamente egoísta, só pensa em si, se esquece do outro. Esse é o verdadeiro, vamos dizer, sentido do se afastar de Deus, né? O egoísmo, o afastar de Deus, né? É o afastar também das pessoas, é o colocar sua vida, suas coisas em primeiro lugar e colocar o outro em segundo lugar, né? Ou terceiro, o último. E quando nós colocamos o outro para trás, nós estamos colocando Deus para trás. Então percebam a ligação, né? Então, naturalmente, então, isso foi percebido por Deus desde o início, né? O ser humano aqui sobre essa terra. Então nós somos basicamente os mesmos, não houve alteração. Nós somos esses seres que estamos plantados aqui e vivendo esse egoísmo, né? E ele então fez um plano de salvação sem interferir no livre arbítrio da humanidade, né, das pessoas, não interferindo nesse livre arbítrio, mas apenas ensinando, buscando ensinar, né, o caminho, mas deixando o homem sempre, ser humano sempre tendo essa opção, né, de escolha. Eu quero ou não quero fazer acontecer a vontade de Deus na minha vida. Assim, ele coloca para nós no decorrer do tempo, né, os profetas. Olha que bonito. Na Bíblia vocês vão ver lá que existem inúmeros profetas que foram, olha que bonito lá na frente, né? Inúmeros profetas que foram colocados, né, para que a vontade de Deus, né, aquilo que Deus pensava, seriam revelados por esses profetas, né? Então o profeta é aquele que ouve a Deus e que faz acontecer na vida dele a vontade de Deus. Então o profeta é aquele que fala em nome de Deus, ele fala aquilo que Deus está pensando. O profeta é aquele que fala e age, né, de acordo com a vontade de Deus. E pelo que é narrado então nas histórias do Antigo Testamento, esses profetas sofreram muito, né, pela rejeição do próprio homem pelas coisas de Deus. O ser humano rejeita as coisas do Pai, rejeita a vontade do Pai e faz com que então esses profetas, né, naturalmente sejam negados, né, rejeitados. E nesse negar, rejeitar esses profetas, eles são
na sua maioria, são derrubados, né? São destruídos, né? Então as pessoas buscam negar a Deus, destruindo, né? Matando essas pessoas que falam em nome de Deus, né? Então toda a história é essa busca de Deus colocando esses seres no nosso meio para que o homem possa ouvi-lo, né? Aí culmina então em... essa história toda vem culminar, né, no seu êxtase, a sua parte maior, né? O ápice da história da salvação vem no último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista, que foi enviado por Deus, né, para preparar o caminho de Jesus. Então João Batista, como o próprio Jesus disse, é o maior de todos os profetas, né? Maior de todos os profetas. Ele disse que todos nascidos de mulher, né, palavras de Jesus, não existe, né, um homem maior do que ele nem vai existir. Dá para imaginar então a grandeza de João, né, esse ser de luz que foi enviado, uma magnitude imensa, enorme, né, de luminosidade, é um ser espiritual muito grande, para preparar o caminho do Senhor, né? E como todos os outros profetas, eles viveram a simplicidade, viveram o desapego, né? Não precisavam das coisas desse mundo para a sua felicidade, né? Mostrando então o caminho que deve ser seguido, né? Não se preocupavam consigo, apenas com o outro, viviam do mínimo possível, Deus em primeiro lugar, e com a sua forma de vida e sua fala, né, eles foram buscando levar ao ser humano, né, uma nova proposta de vida, né? E nesse preparar o caminho, João também, ele recebeu o martírio, né? Também morreu por causa das suas palavras, por causa da sua ação, né? Então esse grande profeta também recebeu a morte, né? Foi degolado. Mas antes dele receber a morte, ele envia seus discípulos ao encontro de Jesus, né, para que eles pudessem conhecer Jesus e seguir Jesus. Ele sabia que o seu dia estava terminando, o seu tempo de vida aqui estava encerrando, e a partir de então era Jesus quem tinha que brilhar, né, aqui. E ele envia os seus discípulos para conhecer Jesus e a partir de então passar a conhecer Jesus. Mas ele faz de uma forma interessante, onde ele fala assim para os seus discípulos: vão lá, pergunte para ele se é ele que tem que vir, né? Ou terá que esperar outro, né? Não que ele não sabia, é que ele queria que os seus discípulos ficassem sabendo, né? Por eles mesmos, vissem, né? Conseguissem ver o que Jesus estava fazendo. E ficaram um tempo lá junto de Jesus, né? Viram os milagres que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e daí eles disseram, né, conte lá para João, né, tudo o que vocês viram, né, sobre mim. Enfim, Jesus é o grande profeta, né, ao qual o próprio João disse que ele não é digno nem de desamarrar as suas sandálias, né? É o sentido de ser o maior dos maiores. Se João já é o maior, como disse Jesus, e João diz que Jesus
muito maior do que ele. Vocês vão ter uma ideia da grandeza de Jesus, né? Então Jesus é aquele que nasceu, é o grande profeta, é o profeta dos profetas, para realizar a vontade de Deus, o plano de Deus, trazer a salvação para todos nós. Que Jesus, o nascimento de Jesus que nós comemoramos, né? Tão grande, tão importante, né? Que a existência dele divide, né? Os tempos, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então a sua existência aqui foi grandiosa, né? Tá a ponto de dividir, né? Até o período, né? Estamos no ano de 2022, né? Depois de Cristo, né? É a contagem do seu nascimento, né? Então tudo é em torno dele, né? E hoje, quando nós não conseguimos comemorar o seu nascimento, né? Como foi agora dia 25, nascimento de Jesus, quando nós não conseguimos comemorar e entender a existência dele, né? Mais uma vez o ser humano está dizendo não à vontade de Deus, aos seus ensinamentos, e buscando satisfazer apenas os seus interesses mundanos, né? Egoístas, nas festas, nas bebedeiras, nos comes e bebes, né? E não participando em nenhum momento das atividades religiosas, ou seja, é mais uma vez dizendo não às coisas de Deus, né? Trocando aí o Jesus, o Salvador, por o Papai Noel, né? Esse homem de vermelho, de barba, né? E não tem nenhum sentido do Natal aí nesse personagem, né? Infelizmente é o mundo que vivemos, né? Mas, mais uma vez, Deus, no seu amor, né? Ele espera o nosso sim. Espera pacientemente, né? Quem tem mais a perder somos nós, né? Porque Deus sabe que não existe outro caminho a não ser Ele, né? E quando nós não aceitamos, nós sofremos, demoramos para aceitar. E quando aceitamos Jesus, né, o seu caminho, né, nós paramos de sofrer, né, que é o entender a proposta da vida aqui nesse mundo, é o sentido da vida, né? Que é o servir, né? É tudo muito simples, né? Pelo menos para mim, meu modo de entender é muito simples. E basta nós buscarmos fazer acontecer a vontade dele, né? Aí, meu irmão, eu, pelas minhas experiências que eu tenho na igreja, os trabalhos que nós fazemos, né? Estar com ele, buscando fazer a vontade dele é o sentido verdadeiro da nossa existência, né? E eu tenho provas de tudo isso, mas você não serve, as minhas provas não servem para você. Infelizmente, cada um tem que fazer a sua experiência, né? Para poder entender e buscar viver, né? Eu, com a graça de Deus, eu recebi muitas provas, né? E uma das que eu tenho, que eu valorizo muito, né? É essa possibilidade que eu tenho de sair do corpo como ser espiritual, né? E estar aí de acordo com a vontade do Pai, né? Servindo em outros planos, né? Então à noite nós saímos do nosso corpo, o corpo repousa, né? O corpo é uma máquina, né? Onde possibilita a nossa estada aqui nesse mundo, né? E nós não estamos presos a esse corpo, nós podemos sair dele. Assim como eu vou deixar essa moto daqui a pouco lá na garagem, eu vou sair dela, né? Ela serviu para me locomover, andar. Assim é o corpo, né? É uma máquina apenas. Você faz uso dele para se locomover aqui nesse mundo. Só esse é o sentido. Daí
como nós esquecemos tudo aquilo que está no espírito, né? Apenas o que está no nosso cérebro nós lembramos, né? Mas fora as vivências externas você não lembra, somente as que estão gravadas, né? Que você está vivendo aqui estão gravadas, então você não lembra de tudo aquilo que acontece fora dele, né? Mas eu consigo lembrar. E muitas pessoas conseguem fazer essa lembrança, né? E nessa lembrança é as mudanças que ocorrem na nossa vida que nos dá esse alicerce para continuar a fazer a vontade dele. Fico por aqui, Deus abençoe a todos, não esqueça de deixar o like, né? E fiquem com Deus, né? Se inscreva no canal. Até outra vez. Feliz Natal a todos, feliz Ano Novo.